Deus escolheu, foi Deus quem escolheu, né? Lucas disse: não fosse vós que escolhesse a mim, mas eu vos escolhi a vós e nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Eu gosto tanto desse versículo. Aleluia. Bíblia Sagrada, amados, nós vamos começar por um texto e, se der, a gente passa por outro também. Semana passada nós falamos. Alguém lembra do assunto de semana passada? Tenta buscar aí na memória o assunto que nós falamos semana passada. Pegou o pessoal na internet e respondeu com ele. Irás tu com esse varão? E ela disse: irei. E eu disse a vocês que eu queria falar sobre, chegar num outro assunto que não foi possível. Não guerra, irmã Jéssica, vou ver vocês aí. Eu queria chegar num assunto que não foi possível, mas eu quero falar um pouquinho com vocês hoje. E eu vou lá para o livro de Êxodo, capítulo 21. Êxodo 21. Glória a Jesus. Nós vamos falar um pouquinho sobre o servo de orelha furada. E eu disse para os irmãos semana passada que eu queria conversar um pouquinho sobre isso. E vamos dar umas outras voltas também. E eu quero fazer, vocês não briguem comigo, não deixem eu fazer um câmbio dos menininhos para dar um espacinho para os meus garotinhos aqui. Vai ficar ou na minha lateral, porque se ele ficar aqui, eu vou ficar olhando com eles, minha concentração vai parar aqui. Cadê minhas irmãs que vão me ajudar aí a encontrar um lugarzinho para nossas crianças? Pode ser aqui, ó, pode ser para cá, pode ser aqui. Crianças, vão naquele ali, aí eu ajudo o pastor. O pastor é muito visual, filho. Daqui a pouco eu estou pregando o que vocês estão desenhando aí, eu dois falei para isso. Aleluia. Vamos nos alimentar da palavra de Deus. Semana de boa, Deus abençoe. Abençoe. Glória a Deus. Capítulo de número 21, nós vamos ler versículos de 1 a 6. Vamos ver se está. Acho que é a mesma versão. Amém? Diz assim o texto sagrado, versículo 1: esses são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá. Mas ao 7º sairá pouco, sairá livre, de graça. Se entrou só com seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. E se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor. Ele sairá só com seu corpo. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo a meu senhor, e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair do forro, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao póstigo, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela e o servirá para sempre. Amém? E o servirá para sempre. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Amados, eu estava meditando um pouquinho sobre esse texto agora à tarde, já quase 6 horas da tarde, eu estava lendo sobre isso.
E pensando isso e alguns outros assuntos começam a voar na mente para tentarmos fazer entender algumas coisas. Deixa eu dar um parecer, uma explicação mais ou menos para a gente entender aqui. A observação que ele foi é o seguinte: se acontecer de você comprar, e é interessante, irmão, porque algumas pessoas se escandalizam, mas os tempos mudam, as coisas mudam, e há coisas que hoje você olha e fala: meu Deus, como pode? Mas antigamente era normal. Há alguns pais na história que tinham escravo, e hoje se falar que um cara que temia Deus tinha escravo, a gente não consegue conceber, mas os tempos são outros. Era normal, infelizmente. Então, não se tratava só de o negro ser escravo, como nós conhecemos a história do Brasil, não. E nesse caso aqui, ele está explicando até que o hebreu podia ser escravo. Ok? E aí ele estava dizendo o seguinte, versículo número 1, aliás, versículo número 2: se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá. Havia uma lei, e essa lei era o seguinte: o hebreu não pode ficar servindo por mais de 6 anos. O hebreu é um povo separado, especial, ele não é como qualquer um. Então, se você aceitar um servo, um escravo hebreu, você tem que saber que com 6 anos, no 7º ano, ele tem que estar livre. E detalhe, ele vai sair sem te dever nada. Ele sai livre. Então, se é outro povo, pode ser seu escravo o resto da vida. Mas se tratar de hebreu, ele tem que estar no máximo 6 anos. E depois ele tem liberdade, ele vai embora. Ele volta para... Aliás, irmãos, havia algo que era interessante. Havia pessoas que ele mesmo se dava por escravo durante um tempo. E essa lei era tão terrível que se alguém comprasse algo dessa pessoa quando ele fosse para ser escravo, quando ele voltava, ele tomava de novo posse disso. Era algo muito estranho. Muito estranho. Então é como se alguém arrendasse, porque se possuía ele podia ficar. Irmãos, eu comecei a pensar e eu achei interessante como o Espírito Santo faz a gente ver. Tem muita gente achando, irmão, até para ser escravo, nesse caso, tem algumas aceitações. Deixa eu ver se eu consigo passar para vocês o que explodiu minha mente hoje à tarde. Tem muita gente achando, faço o que eu quero, querido, não é assim que funciona. Havia um mercado de escravo. Vocês lembram disso? José foi para o mercado de escravo. O mercado de escravo. E geralmente, para ser escravo, aceito comprado por alguém, o senhor ia, olhava os dentes, olhava os olhos, a pele, a saúde, via se não tinha problema. Para ser comprado, esse escravo tinha que ter boas condições físicas, porque senão não valia nada. Nem para ser comprado como escravo prestava. E o Espírito Santo continuou falando comigo essa tarde sobre isso. E na verdade, sabe qual é o benefício? Porque se o Senhor fosse bom, tudo que algumas pessoas queriam era estar trabalhando exatamente para esse Senhor. Por quê? Eu vou dizer uma coisa, deixa eu ver se eu consigo pensar. Você sabe que hoje em dia mudou algumas coisas, mas ainda existem muitas pessoas que trabalham, e muitas vezes nós trabalhamos como escravos. Há certas situações exatamente essa. E trabalhamos a troca de moradia, comida. Muitas vezes isso acontece. E algumas pessoas dizem assim, mas tem um plano de saúde bom lá. Entende? Era exatamente essa situação lá atrás. A diferença é que hoje você fala assim, não quero mais, sai, vira as costas, vai embora. Antigamente não, uma vez que você entra, você é devedor para aquele ciclo. Ele te comprou, e enquanto você não pagar o prejuízo que ele teve que comprar, você não pode sair, isso não salva a sua vida. Ok? Mas primeiro, para tentar entender, nem todo mundo presta para ser escravo ou servo de um Senhor bom.
de um Senhor poderoso, de um Senhor que tem condições e poder para cuidar dos seus servos. Porque eu sei que é ofensivo para nós ouvir essa palavra escravo, mas a palavra servo está ligada exatamente a escravo. A diferença é que nós temos um Senhor tão poderoso que Ele compra o passarinho, compra a gaiola, abre e diz: pode voar. Aleluia. O nosso Senhor é tão poderoso que Ele entra numa feira de escravo, vai lá na feira, e aí tá aquele monte de gente com um passarinho lá, esse custa 10 mil, esse custa 3 mil, esse custa 5 mil, ele diz: gostei, compra. Terminou, ele abre a gaiola, solta o passarinho, quebra a gaiola, e o cara fala: você é doido, eu não comprei, não é meu, eu não faço o que eu quero. É exatamente esse o trabalho que o nosso Senhor de escravo fez com a gente. Verdade. Ele nos comprou para nos libertar. Verdade, Jesus. Aleluia. Glória. Ele nos comprou para nos dar liberdade. Nos comprou para nos dar, para tirar as algemas das nossas mãos. Maravilha. Então, a ordem era: se for hebreu, 6 anos ele vai te servir. 7º ano, ele pode sair com liberdade, sem te dever nada. Não importa quanto você pagou dele, está livre. Mas ele continua dizendo: olha, só que se de repente esse homem entrou só, ele vai sair só com o corpo dele. Um detalhe, irmãos, as pessoas, existiam alguns motivos, ou algumas formas de escravidão, ou em que se tornava escravo. Algumas pessoas se tornavam escravos por causa de dívidas, contraíam dívidas muito grandes. É só vocês lembrarem daquele homem que morreu, e aí a sua mulher contraiu dívida, porque o marido que era o provedor não estava mais lá, e vieram os homens dizer assim: olha, o seu marido estava nos devendo, então nós íamos buscar os seus 2 filhos para serem escravos. Então, a dívida colocava muitas pessoas para escravo, como escravo, para pagar ao Senhor a quem devia. Outro motivo que levava muitas pessoas à escravidão era a pobreza em excesso. Pessoas que não tinham condições de se manter. Ele dizia: eu vou para aquele lugar porque lá o camarada me impede de dormir, comer, eu vou trabalhar para ele, mas de fome eu não vou. Entende isso? Situações que faziam com que pessoas se tornassem escravos. E alguns, literalmente, principalmente o hebreu, sabendo que em 6 anos ele estaria livre, ele falava: vou morrer se continuar desse jeito. O Senhor me aceita e entra. Ok? Então, só detalhes que eu quero que vocês vão pensando para a gente colocar. E pensando no Evangelho, pensando no nosso contexto, o meu coração deu risada, porque tem muitas pessoas que não conhecem quem é Deus ainda, e se acham tão importante que acham que o Senhor Deus não é digno de que eles sejam servos dele. Parece uma coisa muito estranha aqui. Eu acho que minha cabeça está meio explodindo. Eu não estou conseguindo passar para você, mas eu não vou ver se eu... Há pessoas que dizem assim: ó, não gosto desse negócio de crente, eu não gosto desse negócio de igreja, eu não gostei desse negócio de Jesus. E vamos lá para o livro de Lucas, capítulo de número 14. E nós descobrimos que muitas pessoas vão dizer assim: ó, não gosto, não aceito esse negócio, não gostei desse negócio. E pela Bíblia eu descubro que não é eles que não gostam. Pela Bíblia eu descubro que é o Senhor que não os aceita. Porque a gente tem hábito de dizer assim: ó, eu quero aceitar Jesus. É só nossa forma de entender. Querido, ele disse categoricamente: não fostes vós, versículo João 15, versículo 16, não foste vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós e vos nomeei. Então, querido, a escolha não parte de nós. Aleluia! Dentre tantos escravos que estavam lá, o Senhor podia dizer assim: ó, Cláudio não presta, ele não é bonitinho, ele não tem dinheiro,
outros, mas uma criança veio aqui e disse: todos vocês que estão aqui, foi Ele que escolheu. Aleluia! Uma criança saiu daqui agora e disse: Ele escolheu cada um de vocês para estarem aqui. Então entenda a grandeza dessa palavra. Ele disse: eu que escolhi. Porque não me escolhestes vós a mim. As suas escolhas não seriam boas. Vós que sois maus, sabei dar coisa, então a escolha é nossa. Nós somos maus. É melhor aceitar antes de ter que provar para a gente. Aleluia. Então a escolha parte da parte dele. Tem muitas vezes que esse negócio de igreja para mim não serve, querido. A tua alma está dizendo: é bem que eu queria, mas eu tenho uma palavra para te dar. Desespere a tua alma, porque se você não consegue ficar aqui, pergunte a Ele se não é Ele que está te rejeitando. Meu Deus. Glória! Aleluia. Tem muita gente se achando. Ei, querido, há pessoas que choram porque queriam se firmar e não firmam. Verdade, Jesus. E outro dizendo: eu não quero. Você não quer não, na verdade você não pode, porque para estar aqui tem que ser escolhido por Ele. Eu vos escolhi. Aleluia. Baixa essa soberba. Eu sou desigrejado. Eu tenho uma mensagem para você que talvez esteja me assistindo. Pergunta para Ele por que Ele não está te aceitando. Pergunta para Ele por que Ele não está te aceitando no meio dos seus, no meio do teu povo. E a tua soberba vai dizer: eu que eu sou melhor. Não, querido. Há pessoas com menos qualidade que você estão aqui, sentados à mesa. É dura essa palavra, mas ela é. Ele não aceita todo mundo. Para ser servo dele, tem que passar no crivo, na vontade dele. Capítulo de número 14 do livro de Lucas. Aleluia! Ei, não é sua escolha. Você não manda em nada. É por isso que os filhos que são aceitos são gratos, porque diz: o Senhor poderia ter aceitado tanta gente, mas Ele me escolheu. Ele me aceitou. Obrigado, Senhor. A sua graça me alcançou. Aleluia. Eu não quero, eu vou quando eu quero. Não, querido. Eu vim da parte de Deus trazer essa mensagem. É privilégio de quem Ele aceita. É privilégio de quem Ele coloca para dentro. Quando Ele abre a porta e diz: pode entrar. A sua alma tem que dizer: eu não merecia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Quantos anos você está na casa do Pai? Então eu posso dizer para você: muitos são chamados, mas você é escolhido. Aleluia. Muitos são chamados, mas não conseguem se firmar. Muitos são chamados, mas não conseguem se enraizar. Muitos são chamados, mas não conseguem congregar. E você é escolhido, querido. Ele chamou, escolheu e disse: eu te plantei na minha casa e ninguém arrebata da minha mão. Aleluia. Era para ser ensino e está pela pregação. Aleluia. O Senhor me fez sentir nojo da soberba de homens que acham que são eles que decidem as coisas. O Senhor me fez sentir nojo da vergonha de pessoas que acham: eu sou, não é nada, querido. Olha, se você que está nos assistindo e o Senhor fez chegar essa mensagem até você, se você pudesse ver essa igreja repleta de pessoas que estão dizendo glória ao nome do Senhor, enquanto muitas vezes você está dizendo: não vou. O Senhor está dizendo: tente saber se é você que não vai ou se sou eu que não te trago. Porque o Senhor disse: todos que estão comigo é o Pai que traz. Para chegar perto dele é o Pai que traz. Para vir a ele é o Pai que traz. Aleluia. O que está te impedindo? Dobre o joelho hoje, fale com o Senhor dizendo: Senhor, me perdoa. Eu pensei que era eu que escolhia, mas eu ouvi uma palavra dura dizendo que se o Senhor não trouxer, eu não consigo chegar. Leva-me para junto dos teus. Aleluia.
capítulo 14 do livro de Lucas. Ora, ia com ele uma grande multidão. Ei, multidão querem estar junto de Jesus. Todo mundo quer estar perto dele. Mas Jesus não é o que os homens pensam. Ele não é mercadoria barata. Ele não é coisa que é, não. Ele é muito seletivo. E uma grande multidão. E voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer ao seu pai e a mãe e mulher e filhos, irmão e irmã, e ainda também a sua própria vida, ouve, é um Jesus amoroso. Lembra, Deus é amor. Lembra, Deus querido, é Ele mesmo que está dizendo: se não fizer isso, não pode ser meu discípulo. Esse é um capítulo inteiro dizendo: não pode, não aceito, não serve, não dá, é do meu jeito, é no meu crivo, é nas minhas normas, é da minha forma. Maravilha! E aí o versículo de número 27: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim. Amado, dá uma encostadinha, encosta só um pouquinho. O ar-condicionado está ligado? Só até passar. Sei, gente. Mas é isso mesmo, é eu que não entendo. Só até passar esse barulho aí do vendedor aí. Maravilha? E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, vamos falar junto? 1, 2, 3. Não pode ser meu discípulo. Está entendendo que não é para qualquer um? Está entendendo que não é para todo mundo? Está entendendo que quem manda é Ele? Sim, Jesus. E há pessoas que não se tocaram disso ainda. Estão achando que é porque eles querem. Não. Tenta saber. E eu vou dizer para nós que estamos aqui, em nome de Jesus, verifica se você já nasceu em Cristo. Porque talvez você só está congregando. Aleluia. Glória. Verifica se você já nasceu em Cristo, porque alguém que nasceu nele não desliga mais, não afasta mais. Há pessoas que só estão frequentando a igreja. Hoje você precisa falar com o Senhor: Senhor, por favor, fortaleça-me, porque eu não quero sair da tua casa, eu quero ficar dentro dos teus átrios, eu quero parar com minhas desculpas, eu quero parar com minha fraqueza. E o Senhor está dizendo: se eu chamar e você ouvir, eu posso te plantar na minha casa, eu posso te plantar no meu jardim. Há pessoas que estão na igreja e não foram plantadas pelo Senhor, mas o jardineiro ainda tem a pá na mão para te plantar nesse lugar, para te plantar em sua obra. Ele ainda pode fazer isto, plantar você na sua obra. Aleluia. Não tem como ser discípulo. Não dá tempo de colocar, mas vamos lá para o versículo de número 32. Assim, 32. De outra maneira, 32, capítulo 14. 33. Assim, pois, obrigado, irmão, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Isso é evangelho. Isso é pregação. Não venha como vocês quiserem. Deus é amor. Ele só quer o coração. Isso não é palavra. Evangelho é: quer ser discípulo? Renuncie. Quer ser discípulo? Me coloque por prioridade. Quer ser meu servo? Eu tenho que ser prioridade. Senão, não pode ser meu discípulo. Eu quero, mas não pode. Eu levo jeito, mas não pode. Irmão, esta é a porta das ovelhas. É um lugar estreito, mas tem que passar por ele. Tem que passar por ela. Aleluia. Então há muitas pessoas que precisam. Ardeu o coração agora, né? Porque há muitas pessoas pensando:
Eu não congrego, porque eu não preciso de congregar. Não, querido, você não congrega, querido, você não congrega porque você não tem força para isso. Você não foi ainda plantado por Ele, escolhido por Ele, porque o dia que Ele nascer, querido, você arranca as paredes da igreja e vai honrando um crente dentro do lugar da presença dele. Enquanto você não nasceu plantado mesmo, você sai, você é vento, qualquer coisa te aborrece. O irmão xingou, você sai. O pastor molhou, você desvia. Mas quando o Senhor te plantar, querido, não tem quem arranca. É raizado porque Ele planta no lugar firme. A Bíblia diz que Ele tirou o seu pé do lodo. Tem crente que Ele está com o pé no lodo. Sabe, qualquer coisa escorrega, qualquer coisa cai. Ele está dizendo: tirou o meu pé do charco de lodo, em que era escorregadio. Ei, plantou meus pés sobre uma rocha. Aí, firmou os meus passos. Crentes, ouça em nome de Jesus. O Senhor está dizendo: eu quero firmar os seus passos. Está escorregando muito, toda hora caindo, toda hora desviando. Venha, deixa eu te plantar sobre a rocha e firmar os seus passos. Aleluia! Firmou os meus pés. Agora vamos voltar lá para o primeiro texto, para a gente continuar. Aleluia! Se você tiver um servo, e ele foi breve, 6 anos ele pode servir, e ao 7º sairá fogo, sairá livre, e não terá que te pagar nada. Então, antes de você escandalizar, era normal escravo naquela época, tá? Porque tem pessoas que escandalizam, mas era normal. Comprava escravo como se comprava propriedade. Aliás, o escravo era a propriedade do seu senhor. E eu não sei se você entende, mas é mais ou menos assim ainda. As dosagens às vezes mudam, mas é isso mesmo. Ainda mais. Ele está dizendo: se comprar um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá fogo, de graça. Quando completar 7 anos, os motivos que o levaram à escravidão já não são mais os motivos que os fazem manter escravo. Vamos ver se você consegue entender. Aleluia. Porque uma vez que eu tenho um Senhor forte, rico, poderoso, eu não tenho como ter saído da onde eu estava, entrado para a casa do meu Senhor e continuar na mesma miséria que eu estava. Então, se eu passava fome na casa do meu Senhor, eu não passo fome. Se eu não tinha condições de pagar a conta de luz da minha casa, meu Senhor é rico, tem luz na casa dele. Eu vou tomar água, banho, que água quentinha lá. Tem que beber no color, aleluia. A história que eu tinha há 6 anos atrás, quando precisei entrar na casa do meu Senhor, não é como antes, não é como agora. Eu vim porque eu estava quebrado, mas eu já não estou mais quebrado. Eu vim porque estava doente, já não estou mais doente. Eu vim porque estava comendo, já não estou mais comendo. Eu vim porque não tinha mais opção, hoje tenho opções. E chega um momento em que o Senhor diz assim: olha, não posso mais te prender aqui por obrigação. Eu vou insistir no que falei esses dias para vocês. Querida mamãe, papai, até que eles entendam, é por obrigação. É pelo pão que eles comem, é pelo banho que eles tomam. Em outras palavras, até que haja maturidade e consciência, traga seu filho para a igreja, porque você é pai, porque você é mãe, e é o responsável por ensinar no caminho. Verdade, Jesus. Mas haverá um dia que ele vai dizer: se eu quiser eu continuo, mas se eu não quiser, ninguém me impede de sair. Quando o Senhor recolheu meu pai, eu tinha 17 anos de idade. Quem me obrigaria a ser crente? Quem me obrigaria a continuar no caminho? Se eu não tivesse me apaixonado pelo meu Senhor, amado o meu Senhor, durante esses 6 anos, não é metáfora, durante esses 7 anos, nunca que eu ficaria dentro da casa do meu Senhor. Consegue entender, irmão? Então, no começo, você fica por necessidade.
não pensa em tempo, sabe, cronológico, não. Porque para algumas pessoas, deixa eu ver, você vai entender o que eu vou falar para você. Para algumas pessoas, o 7º ano chega rapidinho. Por exemplo, há 2 domingos atrás, nós tivemos o 6º ano acabando para 3 pessoas aqui da igreja. E eles poderiam sair. Mas quando nós chegamos lá na porta, lá no meio da cidade, no tanque batismal, perguntando: você quer continuar na casa do seu Senhor? Santo Irmão gostoso, coisa linda de Deus. Queridos, 7 anos, 6 anos terminar. Só que no 7º, você não tem obrigação. Querido, há pessoas que vêm porque adoeceram, há pessoas que vêm porque estavam ameaçados, há pessoas, mas quando chegar nesse lugar, precisa ficar porque ama o seu Senhor. A única coisa que deve prender um crente na casa do Pai é amor pelo Pai. Viu? Amor pelo Pai. Próximo. Só tem porém, presta atenção. Se você entrou só com o seu corpo, você manda você. Só com o seu corpo você vai sair. Se ele é homem casado, sairá sua mulher com ele. Do jeito que eu veio, decidiu, vai. Mas tem um porém. Vamos continuar aqui? Se o seu Senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu Senhor, e ele sairá só com o seu corpo. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Tem muita gente, presta atenção, e isso é fato real, você vai lembrar de alguém. Tem muita gente que vem na igreja, e aqui já aconteceu, eu fico bravo, e às vezes eu percebo, mas não posso fazer nada. Tem muita gente que vem lá do mundo, irmão, e entra aqui, nem é hebreu, mas entra aqui dizendo assim: lá não presta não, mas aqui eu encontro uma mulher direita. Não, eu vou casar com uma moça da igreja. Eu vou encontrar uma moça lá na igreja dos crentes. Não gosta de crente, não respeita crente, mas na hora de casar quer procurar coisa limpa na igreja. Se é que você está entendendo. Aí eu disse: eu vou lá para a igreja. Minha filha, vem. Se gostar do seu Senhor, você está no lucro. Agora eu tenho um aviso para te dar. Se você achar que vai chegar aqui, pegar, levar o que era da casa do Senhor, fica na casa do Senhor. Verdade, Jesus. O que o Senhor deu pertence a Ele. É por isso que os pais ficam doidos. Eu queria que meu filho me acompanhasse para o bar, mas ele nasceu na igreja, ele aprendeu o caminho, ele pertence ao Senhor. Você quer ir para o mundo com suas coisas, vá, mas quem é do Senhor vai ficar com o Senhor. Verdade, Jesus. Aleluia. Glória. O camarada estava todo atrapalhado. Só que quem é inteligente, ele vem nessa intenção. Mas quando ele chega aqui, ele fala: que isso, rapaz? Não. As esposas que o Senhor dá é melhor que a esposa que o mundo dá. Os filhos que o Senhor dá é melhor que o filho que o mundo dá. Não, lá os filhos de lá estão traficando, estão prostituindo, estão batendo no pai. Os da casa não, estão aprendendo na escola dominical a respeitar, só por culpa. Não, os que o Senhor tem é melhor. Isso é a consciência que o homem tem que ter, dizendo: aqui é melhor. Aqui ele ordena a bênção da vida. Aqui é melhor. Glória. Aí ele pode sair só com o corpo. Mas e os filhos? A semente já foi plantada no coração. E a esposa? A semente já foi plantada no coração. E o marido? A semente já foi plantada no coração. Se o camarada quiser desviar, ele vai sentir um peixe fora da água. Por quê? Porque quem nasceu neste lugar não vai acompanhar alguém que quer ir para as trevas. Não vai. Não vai, irmão. Não dá certo. Não dá certo. Verdade. O jovem Abner falou aqui:
Eu cheguei a dar um açaí, mas não deu certo. Não tinha como. Dessa casa, da casa do seu Senhor é melhor. Vamos continuar rapidinho? Mas aqueles servos foi inteligente, expressamente disseram: eu amo a meu Senhor e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair do fogo. Rapaz, eu lembrei que há uns 4 anos mais ou menos eu preguei essa mensagem aqui. Eu tenho isso daqui. Eu até escandalizei porque eu falei com uma música: o que eu vou fazer com essa tal liberdade aí? Não tem como fazer nada. Eu até repeti esses dias que o pastor Carlos já tem lembrado. Ele diz assim: eu amo ao meu Senhor. O que tem que fazer ficar é o amor ao Senhor. E a minha mulher e a meus filhos, não quero essa liberdade que eu recebi. Não quero sair daqui. Eu sei como era a minha vida lá. Ô irmão, presta atenção. Presta atenção. Alguns dormiam noites embriagados. No outro dia, vergonha. Vergonha diante dos cônjuges. Vergonha diante dos filhos. Vergonha diante dos vizinhos. Alguns dormiam à noite drogados. Outro dia, prejuízo, tristeza. Ele está dizendo: não, eu me conheço. Melhor é continuar na casa do meu Senhor. Aleluia. Glória. E aliás, ficou na casa do Senhor e ele descobriu que hoje ele é uma casa limpa. Ele é uma casa habitável. E ele descobriu que tem alguém do lado de lá dizendo: se sair, eu não volto sozinho, eu venho com mais 7. Aí ele fala: não, eu sei que me espera lá. Eu vou continuar na casa do meu Senhor. Ele diz: eu não quero sair. Próximo versículo. Então, seu Senhor o levará aos juízes. Viu? Eu vou repetir. O tanque batismal é isso. São os juízes dizendo assim: ó, a escolha é tua. Você quer continuar? Entende? O levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao postíbulo. O postíbulo, que é uma madeira que tem na cidade. E o seu Senhor lhe furará a orelha com uma sovela, uma marcação, e o servirá para sempre. Lembra do texto? Servo de orelha furada? Ele vai dizer assim: Senhor, eu recebi minha liberdade hoje, mas não quero. Eu não quero sair desse lugar. Aqui eu tenho paz. Aqui eu tenho amor. Verdade, Jesus. Aqui eu tenho comunhão. Glória. Aqui a coisa é boa. Aqui é uma bênção. Eu não quero outro lugar. O irmão, escolha maravilhosa. Eu não quero. Esse é o lugar que eu quero. Eu quero viver aqui por toda a minha vida. Como dizia Davi: eu quero morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E aí, quando faz essa decisão, é o batismo. Ele fura a orelha, e a marca que tem na orelha do servo tem lá na madeira. Está dizendo: está aqui porque quer. Eu não sei se você consegue entender o que eu estou dizendo. Sabe por que você está aqui? Não foi porque eu mandei, não foi porque eu te obriguei. Você está aqui sentado porque você quer. Jesus. E quando você é crente por causa do Pai, não, eu sou crente porque eu quero. Eu amo meu Senhor e escolhi ficar na casa dele. Isto é crente. Isto é ser crente de verdade. É poder sair e preferir ficar. Jesus. Aleluia. Posso sair, mas escolho ficar. Eu prefiro ficar com Jesus. Se preferes o mundo, eu não sei. Eu prefiro ficar com Jesus. Sabe por quê? Pois a paz
Jesus encontrei. Amigos me permitam para a igreja eu deixar. Eu digo, eu não posso meu Jesus abandonar. Pois assim eu andava, mas agora Deus, eu prefiro ficar com Jesus. Baixa não, tem 300 anos esse hino aí. Eu prefiro ficar com Jesus. Se preferes o mundo, eu não sei. Eu prefiro ficar com Jesus, pois a paz em Jesus encontrei. Querido, a gaiola está aberta, mas quem disse que o passarinho ia embora? Aleluia! Eu estou aqui porque quero. Você está aqui porque quer, porque gostou da casa do seu Senhor. Tinha programas especiais e você prefere estar aqui. Aleluia, vamos terminar? Então, quando você encontra um crente batizado, é um crente de orelha furada. Ele já sabe que poderia sair. Sabe, eu acho bonito um hino que o Marco Aurélio cantava. Ele diz assim: te sirvo por amor, não por uma obrigação. Te sirvo com prazer, sem pensar em compensação. Minha vida eu entreguei por inteiro em suas mãos. Disposto a ser usado, me entrego aos seus cuidados, sem qualquer limitação. E aí o coro diz assim: eu já me acostumei a viver do seu lado. Cada instante contigo me sinto amparado. Me resgataste do mundo de pecado. Eu te amo e sei que primeiro por ti sou amado. Amém? Então, guarda essa palavra no coração. E quando você vê alguém soberbo, fala para você: eu não vou à igreja, eu não preciso de igreja. Esse negócio de igreja, fala para ele: você não vai porque ele não te aceita lá. Verdade, Jesus. Isso vai fazer o quê, pastor? Vai afastar, mas não. Vai colocar nele a humildade que ele precisa. Ele vai dizer: eu preciso ser aceito. Eu não posso ser rejeitado. Eu preciso lutar pela aceitação do meu Senhor. Eu preciso lutar por uma vaga nos céus. E a humilhação vai fazer com que o Senhor aceite ele na mesa. A humilhação vai fazer com que o Senhor reserve uma cadeira e diz assim: senta aqui, filho. Você sabe que agora você está entrando porque eu estou te aceitando, né? Sou eu que estou deixando, né? Então senta aqui. Tem lugar para você na casa, tem lugar para você na mesa, tem lugar para você junto aos teus irmãos. Inclui a cabeça. Senhor, obrigado por tua palavra. Bendito Espírito Santo, obrigado por tua cooperação. O Senhor é um pregador por excelência. Muito obrigado, Senhor, que nosso coração possa ser inflamado por essa palavra ao ponto de sermos guardados, Senhor. Senhor, gratidão no nosso coração por o Senhor ter nos aceitado. E obrigado, Senhor, por não ter nos expulsado, por ter aceitado que servimos ao Senhor. E quero dizer, Pai, que essa igreja te serve com prazer e com alegria. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Irmãos que estão conosco, Deus abençoe. Bastante pessoas passaram por nós aqui na live. Estamos terminando a transmissão. Glória a Jesus. Vamos contribuir na casa do Senhor. Glória ao nome do Senhor para sempre.
Hoje nós não transmitimos pelo. Nós não transmitimos hoje pelo YouTube.